A prática regular de yoga tem sido associada a uma melhora no humor, a redução da ansiedade e dos sintomas de depressão. A combinação de exercícios físicos, técnicas de respiração e meditação pode ajudar a acalmar a mente e aumentar a sensação de bem-estar emocional, reduzindo assim os efeitos nocivos do estresse da vida cotidiana. E isso é tudo o que a gente quer e precisa, né? Já que é quase impossível nos livrarmos da sobrecarga do dia a dia. Se você quer saber como o yoga pode te ajudar, fica aqui com a gente. A minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, publicitária que se encantou pelo yoga há mais de 20 anos, descobrindo sua paixão e vocação. Ela já e estudou também em Jaipur, na Índia, e é professora de yoga. Bem-vinda, Drika Góes. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Que legal te ter aqui comigo. Obrigada. Era um assunto que eu queria já há algum tempo trazer para a nossa sala do Poder Real, porque o programa trata disso, de como nos encontrarmos, como nos equilibrarmos, como encontrar equilíbrio, adaptando realmente o dia a dia da mulher, que é uma loucura, né? É uma Sim. sobrecarga, são hormônios, são afazeres, As flutuações são grandes, né? são grandes os desafios. E você é uma pessoa que tem, além de ser professora de yoga, a Drika também estudou Ayurveda e meditação. Eu acho que são complementos também para essa prática se tornar ainda mais. E aí, falando neste mais, uma das dúvidas que eu tenho, e provavelmente a audiência tenha, é assim: o yoga está na moda. Porém, a prática que a gente vê nas academias, às vezes não são reais de acordo com a tradição da filosofia. Isso tem uma interferência negativa ou não? Eu acredito que seja natural essa evolução ou essa transformação de inúmeras coisas que a gente tem mais tradicionais, não só o yoga. O que acontece aqui, nasceu na Índia, foi sendo disseminada e de acordo com o continente que avança e até a época, né, não só as questões culturais, mas os novos tempos, acaba tendo uma filtragem e pequenas transformações. É claro que é importante ter essa referência da tradição, ter esse vínculo, isso é muito significativo para o yoga, mas naturalmente existe sim um pouco de mudança das estruturas, tem inúmeras metodologias disponíveis hoje em dia, né? Tem muitas linhas de prática diferentes. Ah, é verdade, tem muitas linhas, né? Muitas linhas. E é uma prática que qualquer pessoa pode se adaptar, pode começar do zero, independente da linha que ela escolha. Sim, yoga é para todos. É importante que a gente tenha isso em mente. Yoga é para todo mundo. O que que eu preciso para praticar yoga? Eu tenho que ter vontade de praticar yoga. Não importa o meu peso, gênero, classe social, cor da pele, não importa nada disso. A gente tem que ter vontade e a prática ela pode ser acessível a todos. A gente fica às vezes olhando imagens, vídeos de práticas muito intensas ou complexas fisicamente, mas não é só aquilo que é a prática, né? Ela é muito mais ampla. Além dos asanas, a gente tem técnicas respiratórias, as técnicas meditativas, tem técnicas de relaxamento. Então, tudo isso acaba trazendo a oportunidade para qualquer pessoa praticar yoga. Pois é, você tocou num assunto que é bem interessante, né? Ah, o mundo digital nos aproximou e nos fez descobrir um universo de possibilidades. Uhum. Só que às vezes a gente fica assistindo os vídeos, e as pessoas fazendo coisas tão lindas e maravilhosas que até nos intimida de querer, ai meu Deus, mas eu nunca vou conseguir. A fulana já faz há 10 anos, 20 anos. Isso é um medo que nós temos que botar abaixo, né? Sim, porque é aquela coisa do evitar a comparação também. Na prática, a gente está muito. Porque a prática ela é pessoal, ela é individual, é um olhar para dentro de si, é de autoconhecimento. Então, ao praticar, se eu for ficar preocupando em me comparar com o desempenho físico de outros praticantes, eu vou ficar muito frustrada, né? Então, o interessante é trabalhar essa percepção de si,
respeitar os seus limites e o seu corpo, estar mais preocupado em estabelecer presença mental, em estar focado na respiração, porque inevitavelmente se eu mantiver uma prática frequente, eu vou sentir avanços também no físico, apesar deles não serem assim tão importantes e significativos para a prática de yoga. Obviamente que algo que eu me dedico com frequência, eu vou sentir no meu físico também um certo avanço, melhora a minha flexibilidade, melhora a minha força, eu me encaixo melhor em determinadas posturas, digamos assim, mas eu passo também a perceber, paralelamente a isso, mudanças significativas na minha vida. Então, eu passo a ter mais discernimento, eu passo a não me afetar mais tanto com questões externas que às vezes me afetavam, me irritavam ou me entristeciam demais, né? A Não. gente começa a sentir esses efeitos para além do corpo físico, que é o que é mais mágico, assim, e é transformador na prática. Nossa, isso é fantástico, pensar que nós podemos ter esse controle, autocontrole, né, porque às vezes eu tenho uma sensação de que cada vez mais as pessoas estão tendo menos autocontrole. É um estresse grande, são cobranças, são comparações, Uhum. in infelizmente as mídias sociais, que eram para ser uma sociedade, de aproximação positiva, muitas vezes é Sim. tóxica e negativa, né. Uhum. E você descobrir que você pode sim desenvolver esse teu autocontrole é fantástico. Então o yoga nos aproxima realmente dessa possibilidade. Sim. A gente, quando está praticando, e eu diria que independente da linha de prática, da metodologia que você venha a procurar e inserir na sua vida, o fato é que todas elas vão priorizar a respiração e a presença mental. Então, que técnica, que postura, se é uma linha de posturas fixas, sequência fixa, se é uma linha de postura que tenha mais preocupação com alinhamento físico, se é uma linha mais meditativa ou mais restaurativa, não importa muito. A gente vai estar sempre tentando trazer a nossa conexão com a nossa respiração e manter a presença. Então, isso tem um efeito a nível mental muito interessante de trazer um certo equilíbrio, de trazer até discernimento, como eu falei antes, a gente deixa de se afetar tanto com pequenas coisas. Quer dizer que eu não vou me irritar? Não, somos seres humanos, a gente sente raiva, sente medo, tem ansiedade, mas as flutuações e os altos e baixos são menores, menos intensos, eu não fico tão presa, amarrada a determinadas emoções, por exemplo. Então, quando eu perco a paciência, de repente, né? Talvez isso aconteça com menor frequência e quando acontece, eu percebo que eu não preciso estar ali meio que alimentando quase, né, remoendo ali aquelas coisas, aqueles sentimentos, eu consigo me desprender um pouco mais. Isso tem um pouco a ver também com o fato de você estar fazendo uma prática que te traz absolutamente para o agora. Sim, E este poderoso agora é mágico, né? sim. Esse domínio que a gente tem quando identifica que só o agora existe, é tão fantástico, né, Drica? É, a vida ela se passa no momento presente. Eu não tenho garantias do que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu sei agora, estou aqui conversando com você, a gente está gravando, né? O que vai acontecer depois, eu não sei. O que passou também já foi. Serviu como experiência, como aprendizado, fica na memória, mas a vida é agora. Então, a gente se desprender um pouco, tanto do saudosismo, ficar melancólico com as coisas de repente que passaram, né? Ou preocupados com questões futuras, na ansiedade, que é isso, estar preocupado com o que vem à frente, criando N cenários. E como eu falei, assim, a gente fica muito assim, criando cenários negativos, geralmente, né? Coisas terríveis, ai, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E se for bom, né? A gente geralmente não está associando a coisas boas. Então, quando eu trago para o presente, não só eu me liberto um pouco dessa expectativa com que vai ou não acontecer, mas eu efetivamente vivo agora. Faço melhores escolhas, aproveito melhor a vida, porque é isso, né? São esses pequenos momentos, a vida é uma sequência de agoras. É uma eterna sequência de agoras. Exatamente. Isso é tão maravilhoso, essa descoberta e essa se manter neste presente. Claro que não é fácil, Uhum, nada na vida é fácil. Todos os resultados que nós atingimos é porque tem trabalho, tem sim, esforço. sim. Para você se tornar um praticante de yoga e ter esses benefícios, você vai ter que ter realmente disciplina, né?
Tem que ter disciplina, porque a frequência é importante, né? Se você faz uma prática pontualmente, fiz hoje, achei ótimo e tal, mas eu vou retomar a prática dali 10 dias, ou faço só pontualmente, uma vez na semana. É bom? É ótimo, mas é como se não se sustentassem os benefícios. Quando eu faço isso de maneira disciplinada, se possível diariamente, eu sou defensora do yoga todo dia, fica muito melhor, fica mais perceptível, né, os efeitos, os benefícios, esse bem-estar que a gente adquire. É como se eu começasse a perceber melhor quem sou, percebo melhor também o meu entorno, a relação com as pessoas, com o meio, tudo fica muito mais claro, fácil. Então, se eu faço isso diariamente, é muito melhor. As pessoas ficam me perguntando, Drica, mas eu não tenho um dia de descanso? Quando eu falo diariamente, não necessariamente são as práticas de asanas, as posturas, todos os dias. Mas pensando que yoga é muito mais do que isso, a prática envolve outras técnicas e ferramentas. Eu posso fazer uma técnica respiratória, uma meditação, um relaxamento. Mas isso é yoga? Sim. Que bom que você falou disso, Drica. Justamente eu ia te perguntar. O yoga consiste em posições, né, posturas, que são os asanas, nas respirações, que são os pranayamas, mas também é uma questão, por exemplo, uma prática espiritual, meditativa. Em que consiste? Conta pra gente. Se a gente for pensar no que é o yoga, claro que o conceito pode ser abordado, é profundo, mas de maneira geral eu gosto de dizer que é um sistema ou um conjunto de conhecimentos que nasceu na Índia, tem uma base filosófica da tradição e existem ferramentas que são essas que você citou. Então, sim, eu tenho as posturas que são os asanas, as técnicas respiratórias, os pranayamas, as técnicas meditativas, as técnicas de relaxamento, tem os kriyas, que são as técnicas de limpeza, mas quando eu falo que sou um praticante de yoga, eu não preciso necessariamente fazer as posturas físicas, até porque se você pensar que yoga é para todos, pessoas que têm limitações físicas, então não podem praticar yoga? Podem. Elas podem fazer meditação, elas podem fazer as técnicas respiratórias. Então, a prática realmente abraça as pessoas. Você consegue ter acesso independente do seu perfil, seja físico ou comportamental ou inclusive religioso. As pessoas têm um pouco dessa preocupação, não é religião, então pensa que é um conjunto de ferramentas ou uma filosofia, uma tradição que preza pelo desenvolvimento do ser humano em todas as esferas. Então, o físico, o emocional, o mental e sim, o espiritual também. Né? É como é um olhar holístico, eu vou cuidar do ser humano como um todo. E essas ferramentas são para o nosso autodesenvolvimento, para eu perceber melhor quem sou, o meu entorno, até vai além daquela coisa do mat, do tapetinho, né? Que a gente vai no estúdio de yoga, faço a minha prática. Ali é como se ali eu tivesse as experiências, eu me colocasse em determinadas posições, eu fizesse certas respirações, eu me exponho a certas coisas, mesmo internamente, porque é difícil, sim, eu sei, a gente lidar com, às vezes, uma pequena frustração de, poxa, essa postura é difícil para mim, eu não consigo realizá-la. Mas voltar a um processo também de aceitação, de como você é maravilhoso, do jeito que é, e que tá tudo bem a gente ter limite. Todo mundo tem limitações, né? Então, lidar com essa realidade também no MET nos ajuda a levar para a vida e para o dia a dia esse aprendizado. Se eu respeito o meu corpo, fica mais fácil, e a mim mesma, fica mais fácil respeitar o seu corpo, a você, ao entorno, né? Então, é como se fosse um treinamento ali no MET para depois a gente poder usar isso na vida. Nossa, que lindo! Me caiu agora uma ficha, tive um insight que é justamente um despertar, porque às vezes acontecem transformações necessárias das quais nós estávamos precisando. Sim, Quando você sente maior dificuldade em uma determinada postura ou em uma determinada concentração, sim. essa ali talvez seja o teu ponto fraco que tu tem realmente que desenvolver ou aceitar simplesmente as suas limitações. É importante que a gente trabalhe também com a aceitação. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com performance física, com o desempenho, é tudo para ontem, é urgente, eu quero excelência, né, no que eu faço, mas a prática não é sobre isso. O yoga não é performance. Eu sempre falo isso.
a prática, ela trata de desenvolver você. Fisicamente, é claro, assim, eu vivo nesse corpo, eu quero que ele seja saudável, dentro do possível, mas, o intuito não é tanto físico, é mais estabelecer uma certa clareza, um certo discernimento, um certo equilíbrio mental, para que a partir dessa mente mais equilibrada, eu faça interpretações da minha vida e das coisas de maneira mais clara e que a minha emoção gerada a partir disso e a minha ação necessariamente que eu, né, o que eu faço a partir disso, conduza a minha vida de uma forma mais harmônica, né? Se eu reajo melhor, se eu interpreto melhor, né? É como se yoga fizesse assim, eu tenho um óculos com uma lente por onde eu observo o mundo. Aí eu vou praticando yoga, eu vou praticando yoga, eu vou praticando yoga e eu vou limpando essa lente. É como se ela fosse ficando um pouquinho mais clara, um pouquinho mais clara, um pouquinho mais clara. Então, muda a minha forma de ver a mim mesma e o mundo. Uau, que lindo, que delícia, gente, que revelador, né? E você que está assistindo, pratica o yoga? Qual é a tua experiência com essa filosofia, com esse estilo de vida? Conta pra gente, manda aqui que eu vou adorar saber. E compartilha também, aproveita esse momento, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com a família, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode chegar a alguém que está realmente precisando dele. E a Drica está aqui para nos esclarecer, colocar luz sobre coisas que parecem tão estéticas, tão superficiais e que não são nada superficiais, nada estéticas. Porque a gente não deve se assustar com isso, né? Essa competitividade de ir fazer, digo, hoje eu vou conseguir fazer a vela. Exato. Uau, aquela pessoa postou um vídeo fazendo tal asana. Não é nada sobre isso, né, Drica? Não, não é. A Isso é gente. mais uma, desculpa, te cortei, Imagina. mas isso é mais uma das facetas, digamos assim, porque é belo, é muito lindo. Aliás, a Drica tem um canal no YouTube no qual ela coloca, até me arrepio, porque é aquela coisa assim, meu Deus, só de olhar eu já estou calma. Ela coloca com uma tranquilidade as posturas, as transformações e as montagens das posturas de uma forma linda. Isso faz bem para a alma. Mas tu não tem que interpretar isso como uma competitividade Uhum, e te dizer assim, puxa, nunca vou conseguir, então já não vou começar. exato. Não é isso. Não é isso. Mesmo na prática de asanas, na prática física, geralmente quem conduz práticas de yoga tenta oferecer ao praticante etapas na construção. Então, eu posso até propor numa aula em grupo, por exemplo, que é um perfil diverso de pessoas que vão estar ali. Então, como abraçar a todos? Mesmo que seja uma postura um pouco mais complexa de construção, a gente vai fazendo a construção em etapas e trabalhar internamente o fato de que eu posso e devo permanecer naquela etapa que é confortável e viável para o meu corpo agora, é muito importante. Não só fisicamente no sentido de, não tenho flexibilidade, mas eu posso ter uma limitação física real, eu posso ter uma questão de saúde que me impede de fazer determinados movimentos. Então, internamente também trabalhar um pouco, eu sei que é difícil, né? A gente quer a performance ali, mas trabalha um pouco também a nossa humildade, sabe? De achar um espaço de conforto interno no fato de que talvez eu mesma, por exemplo, eu sei que nesse corpo não vão entrar determinados asanas, por mais que eu me dedique, que eu pratique. Não é viável, eu vou me quebrar para quê? Porque o intuito está longe de ser esse. Cada um tem uma constituição física individual, os meus músculos, a parte óssea, como eu sou construída, e isso às vezes pode facilitar ou trazer mais resistência a determinados movimentos ou posições. Então, trabalhar internamente de que tá tudo bem, a gente não precisa. Eu posso, vou fazer uma postura de abertura, não consigo afastar tanto as pernas. Não tem problema. Eu vou tentar encontrar um espaço ali. Saio da minha zona de conforto, porque também a gente não deve ficar na acomodação. Não vou nem tentar. Não, eu tento, eu dou o meu melhor naquele momento, com respeito ao meu corpo, e faço a construção como eu posso. Inevitavelmente, eu vou repetindo, repetindo, eu tenho um avanço também.
Mesmo no físico, isso vai se mostrando, né? Mas é importante a gente entender que nem tudo a gente vai conseguir fazer. E é bem legal. E eu acredito que até o que você não consegue fazer te transforma. Transforma. Durante um tempo, eu fiz com a Drica algumas aulas e eu gostaria muito de ter continuado, quero voltar ainda, Uhum. mas veio a pandemia e outras coisas e a vida começou a ficar louca e eu entrei naquele piloto, né, acelerado. Mas eu lembro, sim, de que algumas posturas simples, básicas, como a do equilíbrio da árvore, Uhum. Sim. como me fez enraizar e ter autoconfiança para desenrolar o meu dia. Eu Hum. lembro claramente disso, de me sentir uma árvore, de sentir que tudo poderia acontecer ao meu redor, mas que eu tinha raízes um pouco mais profundas Sim. e que me deixou a sensação de força mesmo. Uhum. Então, é transformador. E às vezes é tudo isso que a gente precisa, né? Exatamente. Inclusive, de forma à distância, funciona igual. Funciona. A gente, mesmo numa prática virtual, digamos assim, seja um canal no YouTube, seja uma prática guiada ao vivo, online, ela também funciona. Ficou muito claro para mim de que isso é possível na pandemia, porque o formato do meu trabalho teve que naturalmente mudar, né? É, Mas a gente consegue perceber que é possível, porque no fundo, Leila, a minha opinião é de que o que faz toda a diferença é a questão da respiração consciente, desculpa, e a presença mental. Quando eu tenho isso e fica mais fácil eu movimentar o corpo, é difícil às vezes colocar uma pessoa que tem uma mente mais agitada, dizer assim, ah, sente-se, vamos fazer uma meditação agora. A pessoa não consegue ficar parada, ela se incomoda, ela sente dor, ela sente coça aqui, coça ali, é difícil. Então, quando eu movimento o corpo, e vou pedindo para que a pessoa perceba a respiração no movimento. A gente, quando faz práticas fluidas, inclusive, você une o movimento à respiração. Isso vai inevitavelmente obrigando, entre aspas, aquela pessoa a se manter presente. Então, isso é que vai fazer essa sensação que você teve na prática de Vrikshasa, na postura da árvore, de estar enraizada. Isso realmente, porque no discurso do professor geralmente tem isso, né? A gente faz a postura, a gente vai dizendo, né, sobre os aspectos daquela postura e o praticante vai conseguindo incorporar aquilo, mas por trás disso tudo, o que eu estou tentando fazer é manter você ali, percebendo o seu corpo e aquele momento. Né? E, no fim, é isso que faz total diferença. Não importa se eu estou sentada com as pernas cruzadas, se eu estou em pé, se eu estou numa postura de equilíbrio, se eu estou de ponta cabeça, numa postura de apoio nos braços, lá que está me exigindo bastante. Se eu estiver presente mentalmente, esse efeito, essa sensação de foco, concentração, discernimento, isso vai se estabelecer. uau! Então, o yoga é uma presença mental. Ele busca trazer você sempre para esse estado, para o momento presente. Primeiro, porque é aqui que a vida passa. Segundo, porque ao perceber a respiração e manter-se presente, a gente consegue ter flutuações menores, como eu falei dos extremos antes, né? Isso ajuda muito. Então, não que yoga seja isso, mas na prática de yoga, a gente está sempre tentando manter a presença, que é algo difícil hoje em dia. A gente recebe muitos estímulos o tempo inteiro, né? Estímulos, a internet trouxe essa velocidade, essa urgência também, que é muito maior hoje, já era antes, mas hoje muito mais. É tudo num clique, num piscar, né? Então a gente acaba estando muito mais preocupado com o que vai acontecer depois, e a performance, e o que eu tenho que entregar. Então a prática ela traz você para viver a sua vida real, que é agora. É verdade. Essa questão dos estímulos contínuos de cores, luzes e sons nos tornam ansiosos, Sim, né? Então, o grande desafio, além da nossa produtividade, é mantermos a qualidade. Você pode produzir, mas está virando um bagaço porque você não está ali, sim. né? E eu tenho trabalhado muito isso, Drica. Eu não sei vocês. Eu queria tanto ouvir vocês agora, que estivessem todos aqui com a gente para trocar essa ideia
com mais dinamismo no momento presente. Mas eu tenho trabalhado muito. Eu pareço calma, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Eu venho trabalhando com essa ansiedade já há anos e, em algumas situações eu realmente encontrei saída, Uhum, e isso eu vou levando para a minha vida. A meditação é uma delas, que me coloca muito uhum, no momento presente. uhum. E não é só no momento presente, é você aquietar-se e, de repente, deixar sentir e fluir um poder incrível, uma luz incrível que está dentro de mim. Não preciso Sim. olhar o resto. Uhum, E isso também está ligado no yoga, quando você tem aquela prática, você tem que estar totalmente presente. Você é um estado meditativo, sim, então você está se beneficiando com essa, digamos assim, essa exclusão do mundo ao redor. sim. Então, assim, a importância de manter a presença é para a gente se desvincular de tudo aquilo que está ou no futuro ou no passado, viver efetivamente a vida que ela se passa aqui, e a respiração, nesse sentido, ela é uma ferramenta muito importante, muito poderosa. A gente dá pouca importância à respiração porque é algo que acontece naturalmente, sem a nossa interferência. Por sorte, a gente não depende de pensar nela para manter a vida, porque senão não existia seres humanos, né? Verdade. Mas, tirá-la do automático pode resgatar você de estados emocionais perturbadores, de estados mentais perturbadores. Então a respiração, ela está muito ligada ao estado mental. Essa coisa de trazer a percepção para o corpo, para a respiração, para o presente, ajuda muito mentalmente a se manter um pouco mais equilibrado. Então, já que ela tem a respiração, tem as posturas, tem a meditação, ela é também, essa prática também é um detox para o organismo. Porque nós estamos constantemente envolvidos em, em toxinas Uhum, eletromagnéticas, através da alimentação, através dos cosméticos e produtos, enfim. uhum. O yoga, ele faz essa faxina, ou é uma coisa um pouco mais aprofundada que a pessoa tem que fazer além? Eu diria que talvez essa limpeza, ela ocorra a nível físico também, em certa ordem, mas especialmente mental. Se a gente pensar no mental, sem dúvida nenhuma. Eu acho que traz, a possibilidade da gente se desprender de uma série de lixos e coisas que a gente guarda, né, tanto de padrão de pensamento, que a gente passa a ter até uma melhora naquilo que a gente pensa sobre si, sobre o outro, justamente por ter mais clareza, né, você começa a ver as nossas virtudes, porque tem muita gente que tem uma autocrítica muito ferrenha ou aponta muito o dedo para o outro, e você passa a fazer menos isso. Então, assim, eu acho que mentalmente tem sim uma higiene, uma certa limpeza, pode chamar até de detox, no sentido de trazer um pouco mais de clareza na percepção das coisas. Fisicamente, tem uma melhora geral da nossa mobilidade, da flexibilidade, de um certo grau de força. A prática tem esse intuito? Não, não tem esse objetivo a princípio, mas o fato é que acontece, então não dá para negar esse benefício, né. Ele se passa em todas as camadas, como é uma prática que visa, né, olha de forma holística para o ser humano, eu vou pensar no físico, no mental, no emocional, até no espiritual, ela tem acesso a todas essas camadas, desde a mais grosseira, que é o que a gente percebe, o corpo físico, até a mais sutil, que seria o nosso espiritual, né, a nossa camada mais sutil. Fantástico. E que conselho, o que você poderia dizer para as pessoas que estão agora assistindo, pensando que o yoga é realmente maravilhoso, mas que elas acham que está muito distante da realidade? Porque elas têm uma vida corrida, elas já acordam se sentindo atrasadas, elas Uhum, sentem que estão com o corpo pesado e não podem começar uma prática uhum, diferente. uhum. De que forma ela pode acreditar e começar? Tá.
Eu diria que primeiro entender que yoga tem, como eu falei, várias linhas, então várias metodologias diferentes, e você pode com certeza encontrar dentro dessas linhas algo que faça mais sentido para você. Tem práticas mais leves, mais intensas, tem práticas mais meditativas, tem práticas restaurativas. Então você pode transitar, né? Testar coisas diferentes, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acredito muito na prática diária, e quando eu falo em prática diária, também não precisa ser uma prática longa e extenuante diariamente. Eu posso fazer práticas de 20 minutos diariamente, vão ser muito mais eficientes se eu mantiver a frequência, do que pontualmente uma vez da semana eu fazer uma prática de 1 hora, por exemplo. Então, encaixar no seu dia a dia é viável. 20 minutinhos todos os dias, mas sempre posturas, asanas? Não necessariamente. Posso fazer práticas em que os asanas estão incluídos, posso fazer práticas que são exclusivamente meditativas. Essa combinação, você tem uma certa flexibilidade, né? E encaixar, tenho certeza, 20 minutos diários vão transformar. Isso faz muita diferença. Ai, que delícia ouvir isso! Isso aí é como pássaros dos meus ouvidos, quer dizer, É. as coisas não estão perdidas. Você acorda, desperta, te liga e pensa, eu mereço esses 20 minutos, porque vai fazer toda a diferença ao longo do teu dia a dia, da tua rotina, da tua disposição, do teu amor próprio. Eu acredito muito que tem essa questão de sentir orgulho Sim. da nossa evolução, Sim. né? E, Drica, agora eu queria que tu desse uma outra dica para a Tá. gente finalizar, que eu sei que os exercícios respiratórios são fantásticos, Uhum. você acabou de enumerar o quão bem faz, né? A Uhum. gente sente que oxigena o cérebro. E muitas pessoas sofrem com insônia, ansiedade, medo, muitos medos diferentes. Uhum. O exercício respiratório pode nos aliviar bastante. É das ferramentas que são mais efetivas e eu não preciso, assim, praticar por meses, anos, para sentir o efeito. É naquele momento. Alguns minutos vão ser efetivos. Se a gente pensar em mente e respiração, eu cheguei a falar um pouquinho antes disso, mas mente e respiração como se fossem irmãs gêmeas. Sabe aquela história que gêmeos falam, eu senti tal coisa, meu irmão estava sei lá onde, sentiu também. Tem uma certa conexão, né? Então existe essa conexão. Se a gente pensa fora da prática de yoga, estou numa situação em que eu estou com medo, sei lá, me expus a uma situação que está meio perigosa, eu estou ansiosa, estou com preocupações, minha mente está ali pensando as N possibilidades, né? Meu coração começa a acelerar um pouquinho, a minha respiração ficou ofegante, mas tudo começou com a minha interpretação de que aquela era uma situação de risco. O meu mental ficou assim, gerou medo, gerou ansiedade, o meu corpo reage, né? Então tem esse mecanismo. A respiração está mais ofegante, curta, porque eu estou sentindo tudo isso a partir da interpretação que eu fiz mental. Se eu começo a pensar na respiração para fazer o caminho inverso e acessar o meu mental, é o que a gente faz na prática. Então, o simples fato de eu respirar de forma profunda e lenta, por alguns minutos, mesmo que eu não use nenhuma técnica respiratória com o nome de pranayama clássico lá, trazer consciência para o estado mental, respiração profunda, lenta, e não assim 3 respirações, não, por alguns minutinhos, 5 minutinhos, vão fazer esse resgate, né, desse estado mental que estava ali, aquela agitação, aquela maluquice, fosse pelo que fosse, né, e você consegue fazer essa contramão, digamos assim, manipula a sua respiração para que você possa ter esse efeito a nível mental. É o que a Uau. gente faz sempre na prática. Uau, que bárbaro! Não, e é necessário realmente. E às vezes vem aquele medinho bobo, ou é uma entrevista de emprego, ou às vezes é uma conversa séria entre casal, né, entre Sim, o casal, às vezes é uma apresentação, enfim, cada um sabe as suas razões. sim, Mas todos nós vivemos isso diariamente, né? todos nós. Então, a respiração é uma ferramenta custo zero. Exatamente. Basta dedicação, 5 minutos. 5 minutos vão fazer diferença. E aquela respiração abdominal, Sim, ou não? quando a gente pensa em trazer maior consciência e maior
amplitude, digamos assim, para a respiração, se eu penso que eu vou inspirar, eu vou expandir, é como se fosse um balão lá dentro que enche de ar. Então, eu expando o meu peito, eu relaxo o meu abdômen, então há uma expansão completa do meu tronco, digamos assim. Soltando o ar, eu vou fazer o movimento contrário, eu vou contrair o meu abdômen, eu sinto a retração do meu tronco e eu trago a sensação, eu trago a percepção, desculpa, para esse movimento de inspirar, expandir, expirar, retrair o tronco. Eu posso também usar, que não chega a ser um pranayama necessariamente, mas eu posso usar a seguinte ferramenta técnica para quem está em casa e quiser, de repente, no momento desses que preciso resgatar o meu estado mental e emocional, é fazer uma contagem da sua respiração. Então, se eu inspiro, eu faço uma inspiração. Às vezes, quando a gente está mais agitado, a respiração está curtinha. Então, vamos supor que eu inspirei em 3 tempos. 1, 2, 3. Eu vou soltar pelo dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, Drica, não, mas minha respiração está em 2 tempos. Eu consigo contar até 2 só. Inspiro em 2, expiro em 4. Sempre pelo dobro do tempo, a expiração tende a acalmar o corpo, o estado mental de maneira bem eficiente. É uma coisa simples para usar. Super simples para fazer agora, assistindo inclusive. É. E você presta atenção na respiração. Não precisa ficar imaginando coisas, luzes e nada Não. disso. A gente pode simplesmente perceber o corpo, a expansão, retração do peito, a movimentação que acontece, sentir a passagem de ar pelas narinas, sentir a passagem de ar pela garganta, porque no fim é o estar presente que vai fazer a diferença. Então, eu mantenho a presença como? Percebendo a minha respiração, porque se eu estou conectada à minha respiração, isso é outra coisa também. Eu estou no momento presente, inevitavelmente. Né? Não está na respiração passada, na respiração futura, eu estou agora. Então, eu vou ali, inspirando e expirando com atenção, e isso vai me manter presente, vou conduzindo a minha prática respiratória. Ninguém nem precisa saber o que você está fazendo. Não é uma prática que necessariamente alguém vai perceber. Eu posso estar ali com outras pessoas em volta, e eu estou ali, focada na minha respiração, tentando estabelecer um pouco mais de calma, discernimento, um pouco mais de paz, para conduzir o que quer que seja que eu tenha que fazer naquele momento. Fantástico, infalível. Acho que todo mundo tem que adotar isso. Inspira, mas pode ser também só pelo nariz. Inspira e solta pelo nariz, não precisa ser pela boca. Não precisa. Geralmente, na prática de yoga, a gente prioriza a respiração nasal. Não que não existam técnicas de yoga que envolvam também a respiração pela boca, mas na maioria dos casos, a respiração é nasal. Quando a pessoa está muito estressada, está com raiva, vale soltar aquele grito? Respira, a louca, né? Aquela que quer se acalmar e já estou querendo gritar. Que tem situações um pouco mais intensas. Tem situações intensas. Para essas situações, eu diria que até pode, o grito é livre, né? A gente pode dar. Mas eu diria que práticas como Bhastrika ou Kapalabhati seriam úteis, que são essas respirações mais vigorosas, em que eu inspiro e expiro de forma forçada e ritmada, acelerada. Elas tendem a ser, inclusive, mais fáceis de serem executadas num momento em que eu estou realmente muito agitada. Porque às vezes eu vou falar para alguém que está assim, super ansioso, ai, calma, vamos respirar, vamos contar. A pessoa não consegue nem, não vai dar. Não vai dar. Então, se eu peço para ela acelerar a respiração, isso vai ser mais fácil. É como se, sabe, quando a gente fala assim para alguém, você pega, a pessoa está ali, você pega, sacode ela, calma. Uhum. É como se Bhastrika ou Kapalabhati também é assim, desse um sacode no nosso sistema. Uau. Então, eu acelero a minha respiração, num certo ritmo, né? Tem toda uma questão técnica, mas isso sacode, entre aspas, né? Bem entre aspas, o nosso sistema, para que eu vá resgatando um pouco o meu discernimento, trazendo de novo a presença. Então, para esses momentos em que eu não consigo nem parar para respirar, assim, com consciência, não tô dando conta, o acelerado pode ajudar. Uau, que máximo! Amei, viu, gente? Não precisa ser super calmo para conseguir se controlar. Às vezes você pensa que está no domínio e você não está. Sim. Então, um Kapalabhati, Kapalabhati é a respiração do crânio brilhante. Essa eu inspiro normalmente e solto de forma forçada. Em Bhastrika, eu vou inspirar e e expirar forçadamente. Então, os dois processos são forçados e ritmados.
num ritmo mais acelerado, é quase uma locomotiva. A gente tem também a contração do abdômen, sempre que eu solto o ar, eu faço uma contração abdominal. Show, amei. Aprendi tanta coisa e eu acredito que vocês todos também. Drica, muito obrigada Agradeço pela por oportunidade. disponibilizar o teu tempo de estar aqui com a gente, de nos passar essa vibração gostosa. Eu tenho certeza que vocês vão entrar no site da Drica. Ela tem um canal no YouTube Sim, com posturas, com tudo isso, né? tem as aulas, eu Tem as compartilho aulas aulas. semanalmente. Que delícia, e realmente é envolvente. E eu acredito que tudo o que nos faz bem, que nos faz evoluir, é o caminho certo. Não tenha dúvida. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. Muito obrigada, Drica. Obrigada, querida. Eu vou voltar. E continuem mandando as dicas, as sugestões, o feedback do que vocês estão achando do nosso programa, que é muito importante. Eu vou trazer cada vez mais conteúdos enriquecedores para a nossa evolução. Um beijo, até a semana que vem.